E aí, então, no capítulo 13, o Evagro Pontico vai falar sobre o capítulo que ele vai denominar de aquisição da doçura. Vocês podem entender a doçura aqui como algo como caridade ou mansidão, né? Algo nesse sentido. E por que que ele fala disso? Porque ele começa dizendo o seguinte: o domínio da irascibilidade, né? Como a gente já falou, tem o concupiscível e o irascível, né? E o domínio dessa irascibilidade, né? Que fala também sobre a fortaleza, a longanimidade, a virtude da paciência, né? A mansidão, né? A própria doçura, né? Dos mansos, né? De coração, que é o caminho do monge, né? O domínio da irascibilidade nos torna parecidos com os monges, né? E o caminho dos monges é justamente esse, né? O caminho do Senhor, né? Que é o manso e humilde de coração, pô, né? Por que que os monges se importam em caminhar no caminho do Senhor? Por que que o domínio da irascibilidade nos torna mais a imagem e semelhança divina? Por quê? Porque o próprio contexto dos padres do deserto foi esse. Roma estava em decadência, o cristianismo estava num boom e as pessoas estavam querendo ser martirizadas, só que não tinha como mais ser mártir. Elas queriam fazer alguma coisa por Deus, elas queriam amar a Deus de alguma maneira. E aí, nesse contexto, surgem os padres do deserto, que eles acharam um meio para amar a Deus, que foi o quê? O meio do silêncio, do ascetismo, né? Vamos ir pro ermo, vamos ir pro deserto e vamos então nos privar, né, de certos prazeres, de certos bens, né? E vamos amar a Deus e vamos aperfeiçoar nossa alma por meio do quê? Por meio das Sagradas Escrituras. Então a gente consegue ver que por meio desse domínio da nossa irascibilidade a gente consegue se tornar cada vez mais semelhante com monges. E se tornar cada vez mais semelhante com monges no fundo, fazer o que os monges querem ser, que no caso é justamente caminhar no caminho do Senhor, que é ser a imagem e semelhança do Senhor, né? É, Toda vez que a gente vence os nossos pecados, a gente se torna cada vez mais. A gente se torna até um pouquinho mais santo, mais puro, né? Num sentido é, mais humorístico da coisa, não é algo meio claro, algo factual aqui, né? Mas tem algo de verdadeiro, né? Porque o exercício diligente da virtude, né? Tem que falar isso, né? Fiz uma virtude no ano passado, né? Mas o exercício diligente da virtude vai reparando no homem a sua semelhança divina. Quanto mais a gente pratica essa virtude, né? Se você for ver, cara, os padres do deserto, Santo Antão, né? O Evagro Pontico com todos os seus problemas também, né? Ele foi condenado, né? Algumas ideias assim originistas e tudo mais. Mas São João Clímaco, tantos outros padres do deserto, né? São João Cassiano, se você for observar os escritos dele, né? Mas se a gente se chegar a um monge, alguma pessoa recolhida, a gente vai começar a enxergar, cara, essa pessoa é muito santa, essa pessoa me lembra do céu, essa pessoa me lembra de Jesus, de coisas boas, né? Por quê? Porque são pessoas que diligentemente trabalham as suas virtudes. E por meio dessa virtude, elas conseguem reparar no homem a imagem e semelhança divina, pô. Né? Toda vez que a gente trabalha as nossas paixões interiores, né? A gente está reparando em nós a nossa semelhança divina, né? Ao passo que todo o nosso pecado, né? Todos os nossos vícios, nossos pecados vão desfigurando a gente, né? E é engraçado falar, isso daqui foi algo que eu pensei, provavelmente não faz nenhum sentido, mas é algo que eu quis comentar, porque, não sei, apareceu na minha cabeça e eu achei algo meio interessante, mas é dito que está nas Sagradas Escrituras que no fim dos tempos, Jesus, então, né, o nosso Salvador, ele vai voltar e ele vai separar a gente no lado esquerdo e no lado direito, né? Os lados direitos vão ser dos escolhidos, né? Dos justos, né? E o lado esquerdo, então, apartai-vos de mim, malditos, porque não vos reconheço, né? E o pecado desfigura a gente, a imagem e a semelhança divina. Então, assim, pensei, parece que faz sentido, né? E quando a gente fala então sobre esse domínio da irascibilidade, né, desse exercício diligente da virtude, a gente tem que falar da doçura, né? E a doçura é justamente esse domínio da irascibilidade, né? Porque o manso ele não fica irritado, por quê? Porque ele não é vaidoso, né? E essa irascibilidade, como o próprio Evagro Pontico vai falar ainda no capítulo, né, é a demonstração que a gente vai ter de maior dificuldade de ser tentado pelo demônio, né? O manso e o humilde, né? O humilde, ele é quase impossível de você conseguir tentar ele, de você conseguir fazer ele cair para o mau caminho, né?
Por que que a gente fala que o humilde, a pessoa humilde, ela não peca, né? Os santos que são muito humildes, eles não pecam. Por quê? Porque, cara, são pessoas que são totalmente despojadas de si, né? O homem que se possui demais, esse cara é um cara fadado a estar andando nos caminhos de pedra, né? Mas o homem que é despojado de si mesmo, o homem que não se possui mais, o homem que é humilde, manso, o homem que possui essa doçura, esse domínio da sua irascibilidade, então esse é o homem que consegue andar no caminho do Senhor, né? O homem que é caridoso, né? Que não está propenso a cair, né? Nas tentações infernais. E aqui um exemplo que eu posso dar para vocês é o exemplo de São Felipe Neri, que um homem muito santo, gosto muito desse cara, é uma história fantástica. E ele foi acusado, né? Foi um santo que foi acusado de várias coisas, calúnias, né? E ele só sabia falar uma coisa, né? Quando perguntavam, pô, São Felipe Neri, isso daqui é mentira, cara. Você tem que se defender. Ele só sabia falar uma coisa. Como Deus é bom que assim me humilha. Cara, é um exemplo pra gente, é um tapa na nossa cara, né? Na nossa vaidade, no nosso amor próprio, né? A humildade dele, a sua mansidão, né? O domínio da irascibilidade dele que não foi lá e não xingou aquela pessoa. Pelo contrário, pelo exemplo da humildade dele, as calúnias foram, primeiro, né? A pessoa caluniadora admitiu a sua culpa, falou que tudo era mentira e virou um devoto de São Felipe Neri, virou um seguidor de São Felipe Neri. O próprio São Felipe Neri, que simplesmente soube se alegrar com essas calúnias, soube com tanta mansidão aceitar isso, falar, não, cara, isso daqui é Deus, né? É Deus que está me moldando, né? A gente tem um exemplo, talvez, também de São José Maria Escrivá, né? Foi recentemente o dia dele, se eu não me engano, de São José Maria Escrivá, que foi acusado de coisas super sérias, né? No contexto político, social da Espanha naquele tempo. E ele só sabia responder uma coisa: olha, cara, se nem Deus se importa com a minha honra, então pra que eu quero ela? Né? Exemplos assim, cara, de extrema mansidão, extrema doçura, extrema humildade, né? É isso que molda, né? O nosso domínio da irascibilidade. E essas pessoas, cara, você pode ver, o demônio mandou uma calúnia na vida desse cara e não deu certo. Não deu certo, né? Não deu certo. Então, assim, tá aí o maior exemplo pra gente que quer, sei lá, buscar a santidade, que quer buscar, sei lá, se importar com coisas que verdadeiramente importam, né? Tem uma meditação do padre chamado Padre Pedro Willensens, que ele vai falar sobre a ira, e ele vai mostrar como as nossas irritações do nosso dia são produtos da nossa vaidade, né? Quando a gente se importa demais com a nossa autoimagem, quando a gente tá muito ligado em o que aquela pessoa vai pensar de mim, né? E numa calúnia, né? É claro que é uma coisa ruim, é claro que é uma coisa que talvez a gente vai ter que se defender, né? São exemplos assim, 1 em 1 milhão, né? Quem sabe? Mas mostra como, em alguns casos, a gente pode responder da maneira assim mais angélica possível, né? Se é que a gente pode dar esse nome, né? São pessoas que são totalmente despojadas de si mesmo e que são um exemplo para nós, né? Bom, o próprio Senhor ainda vai dizer, né? O Senhor é bom e reto e por isso então ele vai reconduzir os extraviados ao caminho reto, né? Dirige os humildes na justiça e lhes ensina a sua via, né? Então, é por meio da doçura que a gente consegue aprender essas coisas. Uma pessoa que está irritada, uma pessoa... Engraçado, o próprio Evagrio Pontico ainda ele vai falar: você pode fazer jejum e penitência, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, de nada vai adiantar. Você não vai conseguir apaziguar o seu irascível, você não vai conseguir conquistar a doçura e a mansidão, né? Doçura, a mansidão, a caridade, se você não rechear-se de bons pensamentos. Você pode fazer penitência aí, pode fazer jejum, mas se você continuar tendo maus pensamentos, nada vai adiantar. Por quê? Porque o nosso próprio Senhor falou: aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Né? Então é um taking bem interessante, né? O próprio Moisés é um personagem bíblico. Ele é lembrado pelo quê? Pelos milagres? Pelos feitos dele? Não, ele é lembrado pelo quê? Porque ele foi um homem muito paciente. Ele é lembrado da sua mansidão, né? Ele é lembrado de coisas que, cara, são muito difíceis de se achar no mundo de hoje. Se a gente encontra uma pessoa, sei lá, de idade ou não, tanto faz, uma pessoa mais velha, uma pessoa não, mas uma pessoa que é humilde, que é paciente, que é caridosa, isso
fica um choque na gente. A gente consegue se recordar disso por muito tempo, né? A gente consegue se recordar dessas coisas por muito tempo, né? A bondade, né? Só o amor constrói, né? Como diria São Maximiliano Kolbe, só o amor constrói, né? Essas coisas duram por muito tempo no nosso no imaginário, mas na nossa memória mesmo. Isso perdura no nosso coração. É algo muito estranho de perceber, né? Como as coisas boas, elas duram muito tempo, né? E a gente consegue perceber que, cara, Moisés foi um personagem bíblico e pode ser lembrado por, sei lá, vários milagres, várias coisas, mas ele é lembrado por ser o homem mais paciente do mundo. Estranho, né? Mas não é tão estranho quando você vê justamente isso, né? Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração, que também é um afago do nosso próprio coração, né? É meio loucura pensar nisso, né? A gente tem que imitar, portanto, essa doçura, né? A fim de que aquele que disse, aprendam comigo que sou doce e humilde de coração, nos ensine seu caminho e nos salve, né? E me parece que esse ensinar aqui, ele tem um sentido um pouco mais lato, não é tipo ensinar, né? Mas é um ensinar assim, estilo Hugo de São Vítor, né? Porque o professor de verdade, né? O aluno, né? Mas principalmente o professor de verdade, ele não humilha. O professor de verdade, ele é paciente, ele é humilde, ele é manso de coração, ele tem essa virtude da doçura, né? Eu não gosto de falar muito disso, porque eu também infelizmente, já tive essa época no meu Instagram, mas é um fenômeno muito comum, né? É um fenômeno muito comum de, hoje em dia, as pessoas humilharem, né, as outras por meio de caixinhas de Instagram, né? Eu, falando bem sincero, eu parei de mexer muito no Instagram porque eu vejo que, bom, tudo bem, pode ser que o meu perfil seja pouco visitado, talvez, mas eu vejo como um fenômeno muito maluco, cara. As pessoas estão humilhando as outras no Instagram, né? Você manda uma pergunta lá e a outra pessoa tá humilhando a outra porque, sei lá, porque, cara, não tô conseguindo comprar o teu curso de, sei lá, que custa um carro 0 km. Você tem que trabalhar 15 horas por dia. Coisa de maluco. Eles falam essas coisas de maluco, né? E que se você não faz isso, você tá errado e que você é um pobre e entre outras coisas malucas, cara. A gente perdeu esse significado da doçura e da mansidão no nosso próprio ofício, pô. O professor, né, que tem que ter essa postura, o aluno, né, eu não sou um professor aqui, tá? Na verdade, eu tento assimilar melhor na minha cabeça e tentar memorizar e meditar melhor o conteúdo que eu aprendo, né? Então, eu não sou um professor, não me tenham como autoridade. Eu gostaria de ser, quero ser, vou buscar tentar ser, e vou sim, né? Mas ainda não sou, né? Quem sabe um dia Deus possa me dar esse privilégio. Mas por enquanto eu sou só um aluno, um pequeno aluno. E a minha tarefa é o quê? Me humilhar na frente de Deus, admitir que eu não sei de nada e não entrar em discussão, pô. Né? Talvez com meus 30 anos, talvez eu possa entrar numa discussão, quem sabe criar algum livro falando sobre algum assunto sério, né? Quem sabe? Mas agora, né, eu me abstenho, a minha própria insignificância, né? E aceito isso, né? Isso fala muito sobre doçura, o nosso caminho, né? Ser paciente, né? Por final aqui, eu salvei um capítulo se eu não me engano, de Tito, tá? Eu gostaria de ler para vocês aqui algo que é muito importante. Olha só. Lembra eles que devem ser submissos aos magistrados e autoridades, né? A postura do aluno de Hugo de São Vítor. E devem obedecer e estar prontos para toda boa obra. Não devem difamar a ninguém, nem andar brigando, mas sejam pacíficos e atenciosos no trato com todos, coisa que está faltando muito. A gente precisa de professores que queiram, e principalmente a gente também precisa de alunos, né? Claro, né? A gente precisa de alunos, mas principalmente de professores que não humilhem os outros. Pessoas que não abram uma caixinha no Instagram para humilhar as outras pessoas, para instaurar o reino do medo, que se você não tiver o meu curso, você nunca vai ser rico na vida, né? Que a gente tem que fazer milhões e milhões de dinheiro. A gente não precisa dessas coisas, né? Também nós, antigamente, éramos insensatos. Ó, a lembrança dos nossos pecados anteriores. São João Clímaco, no Escada para o Paraíso, vai falar que a humildade, né, a virtude da humildade, ela somente é produzida pela lembrança dos nossos pecados. A lembrança dos nossos pecados é a produtora de humildade, né? Também nós antigamente éramos insensatos,
desobedientes, extraviados, escravos de todos os tipos de paixões e prazeres. Isso daqui é um tapa na minha cara, isso aqui é pra mim mesmo, pô. Vivendo na perversidade, né, na inveja, dignos de ódio e odiando-nos uns aos outros. Mas a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram, porque ele é humilde e manso de coração. Lembre-se disso. Ele nos salvou, não por causa dos atos justos que tivéssemos praticados, mas porque fomos lavados por sua misericórdia através do seu poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus derramou abundantemente o Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados por sua graça, nós nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. O que significa? Significa que, agora que a gente aprendeu o que tem que ser feito, a gente vai lá e amar todo mundo que a gente encontra pelo caminho. A parábola do bom samaritano. Você agora sabe o que tem que fazer? Beleza, então, cara, vai e ama todo mundo que você encontra pelo caminho. Ah, mas quem que é o próximo? Quem que é esse próximo? O próximo é todo mundo que tá a 1 quilômetro perto de mim? Não, próximo é, cara, todo mundo que é feito a imagem e semelhança de Deus, pô. Né? Todo mundo é imagem e semelhança de Deus, certo? E aí, então, para finalizar, no final do capítulo, o Evagro Ponte vai escrever algo muito legal, que é o seguinte: a gente tem que ensinar que o cão que mora dentro de nós, essa parte do cão eu não entendi muito bem, né? Mas se eu não me engano, esse cão é algo que pode ser dirigido à parte irascível, ou seja, aquela ira, aquela raiva de nós, né? A gente tem que meditar na nossa própria raiva, porque lembrando, é uma paixão, né? A tristeza é uma paixão, vídeo anterior. E a raiva, né? A ira também é uma paixão, né? A gente tem a paixão da ira, tem o vício da ira, mas tem a paixão da ira, né? Então, a gente pode ensinar a nossa ira a atacar o que ele vai chamar de lobo. O que são os lobos? São os nossos maus pensamentos, são, ou seja, os demônios particulares dentro de nós, os nossos pecados. Ou seja, dirigir a nossa ira para odiar a nossa luxúria. Dirigir a nossa ira para, cara, a gente ter uma ira com os nossos próprios pecados. Se odiar a si mesmo. Sobre certo aspecto, isso é muito bom. Né? Eu costumo falar assim, cara, eu me odeio, mas eu gostaria que Deus transformasse essa ira em minha num amor inextinguível pelo homem novo, assim como Deus fez com seu amigo Lázaro. Né? Então a gente tem que odiar o nosso pecado, a gente tem que odiar os nossos pensamentos ruins, a gente tem que odiar os nossos lobos, ou seja, os demônios, né? Os nossos pecados particulares. E ele vai falar que a gente tem que demonstrar então a nossa doçura, a nossa mansidão, a nossa caridade, né? Que seja com o quê? Com as ovelhas. O que são as ovelhas? É aquilo que a gente vai chamar de nossa semelhança, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, não sei se ficou muito longo o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido, tenha ficado de fácil entendimento. Se vocês tiverem dúvidas, mandem no chat do vídeo ou mandem lá no meu Instagram, mandem também no meu Twitter, que seja. Sejam bem-vindos a todos aí que vieram do Twitter, pra galera aí que deu o RT lá. Meu nome é Mikael Pius Vogt, eu sou terapeuta, eu fico à disposição para ajudar qualquer pessoa. Também tá lá no meu Instagram, é o mesmo nome do canal. Fico à disposição qualquer coisa. E é isso aí, galera. Valeu. Até mais. Deus abençoe a todos. Que a Virgem Maria, com o seu eterno manto, possa nos proteger. Tchau, tchau.